Olá, gratidão. E aqui uma pergunta de como faço para me manter em estados de consciência mais elevados? Já percebi determinados estados, mas não consigo me manter lá. Então, isso é normal, né? Quando a gente começa a despertar, a gente começa a acessar estados de consciência mais elevados, mais leves, né? Estados de abundância, estados de paz. Esses estados de consciência você vai conseguir se manter quanto mais você fizer um trabalho de autoconhecimento, de elevação, de frequência, de se manter lá. Ou seja, quanto mais você buscar autoconhecimento, mais você vai transcender os níveis já alcançados. Então existe uma lei, né, no universo referente a esses estados que é a lei da verdade suprema, né? Então a verdade suprema, tudo que existe, né? Essa lei da verdade suprema, ela diz que existe uma inteligência que está por trás de todos nós, a inteligência suprema, que vai disponibilizar para a gente aquilo que a gente necessita naquele momento. Então vamos imaginar qual é a necessidade hoje principal do planeta, das pessoas. Transcender a mente. Transcender a terceira dimensão, que é essa mente controladora. Então essa é uma necessidade prioritária. Por quê? Porque essa dimensão está sendo superada, digamos assim, pelo despertar, pela evolução do planeta. Então a evolução do planeta está levando os seres a saírem da terceira dimensão. Por quê? Porque o planeta está evoluindo, subindo, também acordou, se tornou consciente e ele está no nível de frequência de 1/8 acima. Então é uma frequência muito mais alta que leva os seres a terem que subir também. Então como que ela faz, como essa pessoa disse, como eu faço para me manter? A gente não pode viver num estado de consciência que não foi alcançado. Então isso existia até livros, né? Me lembrei agora de Neville Goddard, né? Que falava, existem muitas moradas, né? Mas você não consegue se manter num estado de consciência que você não alcançou. Então se eu não estou vivendo a abundância, vivendo a alegria, constantemente, isso não está internalizado em mim, vai chegar um momento que vem uma situação não sei o que tal, eu mudo para lá, vou para cá, minha vibração vai fazer assim e eu vou entrar de novo nesses corpos tridimensionais e vou ficar aí remoendo coisas. Então, como se manter depende do processo de autoconhecimento interno e depende do nível de transcendência que você já alcançou da mente, por exemplo. Então, se você está trabalhando a mente concreta, a mente analítica, você está percebendo que esses processos são repetitivos, você está trabalhando crenças, está se desfazendo delas, está soltando elas. Esse processo vai acontecendo quando você muda a sua frequência e se move na direção da evolução. Você fala, não, eu quero evoluir agora. E aí você entra fortemente no processo de autoconhecimento para transcender esses corpos tridimensionais, que esse é o grande objetivo. Então você vai estar livre por dentro, né? Ocorre uma liberação interna, mesmo que ainda você não veja na sua vida externa toda essa liberação, mas a partir do momento que você alcançou uma liberação interna, você vai entrar em níveis de consciência de co-criar a realidade de uma forma mais consciente. Então, para se manter, novamente, a gente tem que alcançar. E para alcançar, a gente tem que trabalhar, tem que se esforçar. O se esforçar nesse momento não é forçar, mas é se esforçar para se alinhar, para manter aqueles estados alcançados e não desperdiçar a energia que você já trabalhou. Então o ponto é, você chegou, trabalhou os seus corpos, sua mente, suas emoções, né? Então você vai percebendo que você está se sentindo mais leve. Você não vai se envolver novamente com fatos ou situações que já não correspondem mais àquele nível. Então isso é fundamental, você ir cortando, de fato, né? Cortando tudo aquilo que não corresponde mais ao estado que você alcançou.
aquilo que você pode, que você consegue, você já vai liberando. Então a consciência, ela vai sendo, é como se ela estivesse num nível, ela vai sendo polarizada em outro. Então a consciência vai sendo polarizada em níveis muito mais elevados do que a gente pode imaginar, né? Então já pode estar polarizada numa 8ª dimensão, enfim. E aí ela vai começar a puxar o ser para viver as experiências das dimensões mais elevadas, mas tudo a partir de ciclos, onde você, a partir da lei suprema, você recebe esses valores, recebe essas energias, trabalha o seu ser, ele vai permitindo que essa energia permeie os seus corpos. Então, quando ela permeia os seus corpos, você passa a viver as experiências, perceber o que está acontecendo ao seu redor e passa a tomar decisões a partir desse estado de consciência. Então você não mais vai ser um veículo que vai lá resmungar, né? Você vai passar a atuar a partir do seu eu superior, porque quando você eleva a consciência, eleva a frequência, isso automaticamente te une, vai começar a te unir à sua essência, que é o comandante, né? Então aqui a comandante uraniana é a minha comandante uraniana que está lá, nona, enfim, ela está lá fazendo esse trabalho, que está me mandando essa informação e falou, é assim que é para fazer, né? Porque eu já aprendi. E aí embaixo você vai fazer desse jeito, que é o jeito que já conhecemos, porque o nosso eu superior nada mais é do que nós, numa versão expandida, uma versão muito maior que nós. Então, para manter essas coisas, nós temos que trabalhar internamente. Autoconhecimento, sem autoconhecimento não há a menor possibilidade de a gente conseguir acessar e compreender o que a gente precisa transcender. Então existem N pontos e às vezes você não consegue perceber. E não vai perceber mesmo, porque às vezes é muito inconsciente ou aquilo não é para ser revelado para você naquele momento. Então isso também acontece. Então a inteligência suprema e essa lei suprema vai disponibilizar para você aquilo, por exemplo, ela manda isso aqui, fala para trabalhar isso aqui. Aí você vai trabalhando essa parte, né? Então vai trabalhar a nível emocional, tal coisa. Você vai trabalhando esses níveis, para quê? Para você ir liberando crenças. Então, o que são? Como o sistema, a Terra, se criou essa matriz, todo esse sistema, que foi sendo construído, quebrando os átomos em pedaços, né? Quebrando as coisas em pedaços, foi quebrando os seres também, os personagens começaram a interpretar milhares de personagens, o personagem que vai para a escola, o personagem que é pai, que é mãe, Então, toda essa quebra de personagens dificulta o entendimento a união da identidade do ser. Então, esse momento de reunir todos os corpos é o momento do despertar da consciência. Você começa a reunir suas partes, sintetizar, eliminar crenças, ajustar a frequência, vibração, para você conseguir que a consciência, essa consciência tem que dominar o seu ser. Em linhas gerais, a consciência ela vai ter domínio do seu ser físico, mental e emocional. Então você não vai mais ficar perdido no mar de emoções nem de nada. Então, para manter, é fundamental alcançar. Ou seja, eu estou vivendo um estado de paz. Eu estou vivendo um estado de paz. Tem alguma coisa que pode te tirar a paz? Então essa é a pergunta. Como você vê, não, absolutamente nada pode. Não tem nada externo. Por quê? Porque não tem nada externo. Tudo é interno. Eu estou trabalhando todo esse movimento e estou chegando nessa paz. Então você está vivendo esse estado. Então a consciência vai te disponibilizando outras coisas. Então conforme você vai fazendo, vai sendo, porque não há entendimento da consciência. Não há. A consciência você tem que experimentar os estados, vivê-los. O entendimento pode acontecer assim, dessa forma como eu estou falando, né? Por exemplo,
recebe um pacote de informações. Isso pode ser um entendimento intelectual. Receba esse pacote, receba essas informações e começa a trabalhá-las. Agora você vai ter que experienciar isso, e isso só vai acontecer por meio da consciência. Então aí você tem que mergulhar nisso, você tem que fazer as suas práticas de interiorização, de meditação, para você começar a acessar essas energias e entender os seus processos. Eu fiz muito em leitura de livros iniciáticos mesmo, livros que têm uma energia que desperta dentro de nós, livros de Helena Blavatsky, essas coisas todas, que são livros muito potentes, né? Porque eles tocam dentro do nosso núcleo e permitem que a gente perceba os nossos pontos a serem trabalhados. Porque um outro fator super importante e que deixa a gente até mais tranquilo é que a consciência é tão inteligente que ela vai corrigir tudo. Esse é o ponto. Então você vê uma coisa, você está fazendo uma coisa toda complicada, rebuscada. Se você se polarizar no seu centro, no seu núcleo interno, na sua essência, e se permitir perceber aquilo de outra maneira, ela vai começar a corrigir para você os seus próprios enganos, os seus próprios erros, que nada mais são, não é que são erros, são crenças. Então esse é o grande desafio. Aí você vai retirando e vai removendo tudo aquilo que nada tem a ver com a ação, por exemplo, de eu estar falando isso aqui. Por que eu preciso, para falar isso, para disseminar isso, eu precisaria de 50 coisas? É uma crença limitante. Entende? Por quê? Porque o que está me sendo passado, está me sendo pedido que transfira, transmita. Então, transmita veio da minha consciência. E a forma de transmitir também veio dela. Então, os exemplos têm que ser os mais simples possíveis e a mensagem tem que chegar aonde for. Não importa quantos são, quem são. Isso também é uma crença limitante. Então, o meu mentor me falou assim, o importante não é quantos, não é a quantidade, é a qualidade vibracional daquilo que está sendo emitido e daquele que precisa daquilo. Então ele recebe na vibração e na quantidade adequada, nem mais e nem menos. Então esse ponto de equilíbrio que é o que se busca agora numa nova Terra, em termos de comunicação e construção de novas realidades, mais harmoniosas, mais harmônicas. Por quê? Porque essa que a gente vive, ela está toda, se você observar, é cheia de supérfluo, é cheia de coisas, mais coisas, mais coisas. Né? Alguém faz uma reforma e coloca 1000 coisas. Aí inventa isso, inventa parede que tem que pôr isso, revestimento, isso e aquilo. E vai colocando cada vez mais coisas em cima das coisas. Então a ideia aqui foi até remover tudo, deixar a parede limpa, para mostrar para o próprio processo de limpeza, só aquilo que é necessário. Por quê? Para que a nossa mente fique tranquila. Obviamente você pode colocar o que você quiser, mas aí você vai colocar a partir da sua consciência e não do ego e da mente e dos anúncios. Então esse mundo todo de anúncios tudo tende a ser removido. Por quê? Porque um ser consciente ele vai escolher aquilo que está em alinhamento com a sua frequência vibracional, com a sua consciência e vai pendurar na sua parede, por exemplo. Então, nós não podemos mais ser bombardeados, a nossa mente não pode ser bombardeada por excessos de coisas. Então, isso faz parte dessa pergunta da pessoa, como manter esse estado de consciência. O outro fator é não permitir o entulhamento da mente com coisas, serviços, produtos, esse mundo material físico que é ilusório. Ilusório, porque nós não precisamos de tantas coisas para vivermos. Então a ideia é a gente estar com a clareza mental. Por quê? Porque essa clareza mental vai me permitir criar aquilo que é necessário. Então ela vai criar aquilo que é necessário para ela.
e não, não vai criar aquilo que o outro está jogando na mente dela. Então, para mantermos os estados e seguindo essa lei suprema que vai te disponibilizando aos poucos as informações, te disponibilizou. Você viveu intensamente aquilo. Então, aconteceu, por exemplo, no nível mental, mais abstrato, mais intelectual ainda. Intelectual, mas um pouco mais abstrato. Então, eu vivi diversos projetos. E fazendo, até que ela falou assim, tá ok, então vamos passar para esse outro nível. Então é uma coisa que você percebe que vem de dentro, te mostrando, então agora você passa para um outro nível. Por quê? Porque aí veio a revelação da minha origem e tudo mais, que essa consciência cósmica, ela abarca tudo isso que você também está fazendo, só que ela é muito mais ampla, é infinita, é um conhecimento infinito. Então, disse assim, tem muito chão pela frente, então não vale ficar mais nesse nível de consciência. Então vamos fazer a síntese, a arrumação disso aqui para você partir para um nível mais intuitivo, mais para o nível espiritual. Então aí você começa um trabalho espiritual da sua própria mente, que já é outro nível. Então a organização das coisas sempre vai respeitar essa lei suprema, que não vai jogar em cima de você. Então não tem isso. Ah não, você tem que fazer isso agora. Ah não, olha, tem que ser assim, tem que ser assado. Quinta dimensão, vamos lá, sai todo mundo correndo. Existe sim, obviamente, existe um time para esses movimentos que estão acontecendo, para a gente aproveitar essas linhas do tempo que a gente chama, né? Ou seja, por conta da transição do planeta que está acontecendo. Então a gente entra nesse movimento do planeta e ele vai levando a gente, porque ele está numa frequência alta. Então é a oportunidade de a gente fazer nosso processo também. Mas se você está num momento e aquilo não está tão em linha com o que você está fazendo, não tem problema. Por quê? Porque a sua vida, é o seu momento, que talvez você precise um pouco mais daqueles movimentos, naquele nível de consciência, para você compreender mais de si mesmo, para depois você fazer esse processo. E não tem nenhum problema isso, porque isso também requer você perceber que você está sendo guiado. Então você não pode fazer um salto ornamental, né? Você não pode fazer um malabarismo, né? Obviamente, eu fiz alguns e falo por experiência própria, porque eu realmente resolvi cortar drasticamente determinadas coisas porque eu precisava saltar. Isso era uma questão interna muito forte. Depois eu vim entender que, obviamente, isso também era por conta da transição planetária e desse despertar, né, de compreender que existe uma egrégora uraniana e que existem seres, consciências não físicas que me acompanham e que precisam do meu canal para atuar, né? Então, isso acelerou o meu processo e não foi fácil, porque a gente passa por circunstâncias que a gente não imaginava. Mas as pessoas, no caso dessa pessoa, se ela está num processo que não consegue se manter naquele estado, é porque ele não chegou ainda. Então ela continua fazendo o processo que ela vai buscar, toda vez que ela chegar naqueles estados de consciência, ela busca reforçar. Você busca viver aquilo. Você vive aquilo, não é? Você fica só com aqueles lampejos e fala, eu sei que existe alguma coisa. Não. Quando você percebe, aquilo está te chamando. Então o ideal é você sentar, meditar, se dedicar àquele estado, viver aquilo. Você pode, a leitura também reforça os estados, leituras de livros, né, de mestres, de obras espirituais, que são livros que contêm uma vibração, uma energia que vai reforçar aqueles estados. E aí você vai fazendo, vai se mantendo até que você começa a viver aquilo. Então essa lei da verdade suprema, ela é dinâmica, totalmente dinâmica.
Então não tem um dia igual ao outro. Você percebe que num dia você está percebendo, conhecendo, fazendo muito mais do que no dia anterior. Então a ideia é que essa essência nossa viva a vida que veio viver. Então, em linhas gerais, é o espírito vivendo, coordenando o espírito, né, a mônada, ou mônada, ou consciência, enfim, os nomes que a gente dá, vivendo a experiência que ela veio viver. Vivendo a experiência integralmente que ela veio viver. Então, você está vivendo uma experiência num nível de consciência, agora você vai para outro, para outro, para outro, e assim sucessivamente. Então, não é você viver as coisas, não é você viver a vida lá fora, é você viver, ir lá fora a partir do seu centro, da sua essência. Então aí você vai percebendo, é como se você fosse caminhando numa trilha e você vai abrindo aquela trilha. Você vai abrindo, né? Como a gente diz, o caminho se faz ao caminho. Então não é eu vou lá fora e me envolvo com tudo que está lá fora. Porque tudo é efeito. Tudo é efeito, ou seja, tudo que está aparecendo lá fora são os personagens, eles estão vivendo de acordo com esses níveis de consciência. Então não adianta você querer movê-los do lugar. O que você vai fazer, se você está num nível mais elevado que eles, então aí você começa a ajudar. Porque aí você começa a levar uma frequência, uma vibração, um conhecimento que está além daquela mente do mundo físico. Então a ideia de cocriação da realidade é justamente alcançar níveis cada vez mais altos para que a gente possa manifestá-los através do nosso veículo na matéria. Então o dever é ser. O dever que todos nós temos é ser quem somos. Não sou essa comandante Verena, eu tenho que ser ela, fazer com que ela se manifeste na forma, se levando essas leis supremas, porque ela está vivendo essa lei suprema. Ela percebeu claramente, eu percebi claramente quando saiu de um pacote para outro e vem outra coisa, e vem outra, e vem outra. E isso leva a uma expansão de consciência muito grande. Por quê? Porque o conhecimento é o conhecimento interno, que vai te trazer a visão ampliada de mundo, e não mais o conhecimento externo. Conhecimento técnico de universidades, enfim. Esses conhecimentos, eles são necessários no momento da construção da mente, lógica, mas mesmo assim eles não podem mais ser apenas trabalhados como se fossem uma descrição da vida. Né? Então, a junção, a união das ciências, ela está muito próxima de todas as ciências se unirem. Então, quando acontecer essa integração, as universidades não terão como manter esses cursos todos pipocados, separados, onde o ser humano não existe. Ele fica só assistindo a aula e ele não é tocado por dentro a fazer o seu processo de transformação. Né? Então isso não procede mais dentro de uma quinta dimensão. Então a manutenção, justamente, né, como essa pessoa falou, se ela está num nível, ela está fazendo um processo ascensional, um processo de despertar, aí ela fica assistindo um curso, 5 horas dentro de uma sala de aula, onde o professor está falando coisas meramente intelectuais, ela vai destruir o seu processo interno, que está aflorando, porque ela vai voltar de novo por uma mente que ela não precisa mais, intelectual, entende? Ela já transcendeu, já está num outro movimento que ela tem que seguir e cortar aquele anterior, para que não atrapalhe a sua própria evolução. Então a graça de tudo isso, né, é que a gente não volta. Isso é maravilhoso. Então, uma vez que a consciência se expande, ela não volta mais ao estado anterior, ao estado original. Ela já foi. Então ela começa a subir e começa a levar a gente para novas experiências, para novas vivências que estão dentro dessa lei suprema. Por quê? Porque ela é a lei
que nos deu, né, o poder supremo que nos deu a vida e está levando a gente para viver essa vida que já estava de alguma maneira planejada. Então não é uma coisa que veio do nada. Não, nós acordamos lá na origem, nós nos comprometemos. Pode ser que a gente não lembre, né? Não lembra de tudo que se comprometeu, não lembra. Mas aos poucos isso vai sendo disponibilizado e a gente vai vendo que o que a gente está fazendo é o que de fato a gente se comprometeu a fazer. E está fazendo porque já fez e sabe fazer e vai fazendo, vai aprimorando ao longo da caminhada mesmo, né? Vai aprendendo fazendo, vai aprendendo e se ensinando e aprendendo e ensinando. Você está o tempo todo nesse processo que vai te permitir se alinhar cada vez mais à sua essência, à sua verdade suprema que está em você, para o seu momento, para que você possa passar para o momento seguinte. Então, nunca se perder no processo, você nunca vai se perder, porque você vai sempre permitir que a sua aliança seja interna e nunca externa. Podem acontecer situações que venham de fora, mas você vai analisar e vai observar a partir do seu próprio interior o que aquilo quer te dizer, se aquilo é relevante, se aquilo é bom para o seu processo, se é aquilo que você prefere viver, né? Você sente que aquilo é bom, ou não. Se não é, uma coisa interessante que acontece também é que se não é, a consciência toma a frente. Ela toma a frente e elimina aquilo para você. Então o ego, ele não pode mais resistir, ele não pode mais existir. Na verdade, ele existe como personalidade, mas uma personalidade trabalhada pela consciência. Mas ele não pode mais resistir a uma energia de uma frequência mais alta. Não consegue. Por quê? Porque a frequência mais alta fala: estamos em casa, estamos voltando para casa e não interessa mais aquele mundo, aquelas coisas que foram vividas anteriormente. Aquilo já encerrou. Então, temos que ter paciência com os nossos processos internos. Nada acontece da noite para o dia. Tudo exige um trabalho contínuo e constante, mas é possível, né? Falo por experiência que é possível você transcender a mente, transcender as suas crenças, ir eliminando elas aos pouquinhos, e você vai vendo que tudo vai ficando mais claro, mais simples, e aproveitando essa energia planetária que está nos puxando para esse processo, porque o planeta não mais terá uma realidade tão densa quanto a gente viveu, tão dura, tão impositiva, porque isso já está sendo diluído pela própria lei suprema, que é a inteligência maior. Gratidão.